declarar isso? Me prostro aos teus pés, minha vida te entrego. Eu não mereço tua misericórdia, mas tu vieste respondei tua voz, chamando meu nome. Adora o Senhor, cante. Deixou tudo que tinha para perdoar meu Salvador, meu resgatador. Livraste a mim, me prostro aos teus pés. Este momento Minha vida é um momento de se prostrar. entrego. É um momento de reverenciar a presença do Senhor que está aqui nesse lugar. Nós viemos aqui cultuá-lo. Minha vida te entrego. Faça uma oração neste momento. Entregue ao Senhor a sua vida. Entregue ao Senhor este momento. Nós não viemos aqui para cumprir uma agenda. Nós viemos muito mais do que isso. Nós viemos reverenciar a este Deus no qual nós servimos. Neste momento, ore. Fale com o Senhor. Adore-o. Boa noite, queridos irmãos, graça e paz. Que alegria podemos nos reunir aqui nessa noite para celebrarmos juntos ao nome do Senhor. Neste culto especial estamos dando sequência na nossa campanha de missões com o tema Generosidade, Consciência e Serviço. Estamos recebendo o casal Júnior e Graziela, estarão ministrando a palavra de Deus nos nossos corações nessa noite. Eu tenho certeza que Deus irá abençoar grandemente o seu coração. Abra o seu coração, deixe o Espírito Santo de Deus falar com você. Que a palavra de Deus seja alimento para a sua alma nessa noite. Que durante o tempo que estivermos aqui cultuando ao Senhor, em cada canção que será entoada a Deus, que Deus possa também falar com você, que seu coração seja renovado e fortalecido na presença do Senhor. Você que entrou aqui talvez desencorajado, angustiado, que o Espírito Santo de Deus possa te visitar, trazendo força e ânimo para o seu coração. Deus está aqui. Abra sua Bíblia comigo em Atos, no capítulo 9.
Atos, capítulo 9, a partir do versículo 36. À medida que você for encontrando, se você pudesse colocar de pé, nós vamos fazer juntos a leitura desse texto, Atos, capítulo 9, a partir do versículo 36. Diz assim a palavra de Deus: havia em Jope uma discípula por nome Tabita, nome este que traduzido quer dizer Dorcas. Era ela notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer. Depois de a lavarem, puseram-na no cenáculo. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe pedissem: não demores em vir ter conosco. Pedro atendeu e foi com eles, e tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo. E todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou, e voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, levantou-a e, chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. E isto se tornou conhecido por toda Jope, e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope muitos dias, em casa de um curtidor chamado Simão. Esse é um texto muito conhecido, fala da ressurreição de Dorcas. Ainda de pé, nós vamos já orar dentro de alguns instantes. E a história fala sobre uma discípula de Jesus, que era uma discípula notável, mas ela morreu. Quem aqui tem medo da morte? A gente pode até não ter medo, mas ninguém está querendo morrer também. Ninguém está com pressa disso acontecer, e a gente não gosta muito nem desse tema. Mas nós não precisamos ter medo da morte. Primeiro, porque realmente nós temos a garantia de uma vida eterna em Cristo Jesus. Já temos o nosso destino já definido pela cruz de Cristo. Mas o que deveria colocar medo em nós, nos amedrontar, não seria a morte, mas uma vida irrelevante. Isso deveria causar em nós pavor, de viver uma vida fútil, uma vida sem deixar marcas na vida das pessoas, uma vida sem generosidade. E Dorcas era uma pessoa generosa, e ela demonstrou isso, viveu isso. E a minha palavra nessa abertura é para que Deus possa mesmo nos desafiar nesse culto, que Deus possa avivar o nosso coração e principalmente nos dar alegria. Estamos vivos, enquanto estamos vivos, vamos celebrar, vamos viver para o Senhor, vamos dedicar a nossa vida a Deus, e que Deus possa realmente nos fazer discípulos notáveis na sua presença, nos usando como um instrumento poderoso nas suas mãos. Que Deus possa abençoar a sua vida. Feche os seus olhos. E neste momento, nesse instante que nós nos reunimos aqui, você tem a liberdade, a oportunidade e o privilégio de cultuar a Deus. Deus está aqui, você entende isso? Você não veio aqui por um acaso, você não está aqui à toa, você não está aqui por mero ritualismo, como já foi dito na introdução. Você está aqui para um propósito sublime de render louvores ao Rei dos Reis e ouvir esse Deus falando também ao seu coração. Diante desse privilégio, comece a falar com Ele. Com seus olhos fechados, diga: Senhor, obrigado. Obrigado, Deus, pela oportunidade que o Senhor nos concede nessa noite. Senhor, nós nos reunimos aqui neste lugar e o nosso coração se enche de alegria. Não significa que nós não temos problemas, não significa que não enfrentamos lutas, mas a nossa alegria está para além das circunstâncias. Senhor, a paz que nós sentimos na nossa alma não é porque tudo nos vai bem. A paz que nós sentimos na nossa alma é porque nós temos o Senhor presente na nossa vida, na nossa história. E a presença do Senhor em nós faz toda a diferença. E queremos viver à altura disso, Deus, dessa comunhão com o Senhor, vivendo uma vida relevante, uma vida fazendo diferença neste mundo, uma vida deixando marcas na vida das pessoas. Queremos viver uma vida que glorifica o Teu nome, Senhor. Deus, nessa noite, mova-se aqui neste lugar, soberano Deus. Estamos reunidos em Teu nome, estamos reunidos ao redor, ó Pai amado, da Tua vontade. Queremos experimentar nessa noite, neste lugar,
do teu toque, da tua restauração, do teu fortalecimento. Espírito Santo, vidas que entraram aqui angustiadas, que sejam mesmo renovadas, fortalecidas pela presença do teu Espírito. Dedicamos este culto a Ti e pedimos, Pai, que o Senhor possa lançar por terra toda a resistência espiritual, todo poder contrário. Nós resistimos agora na autoridade do nome de Jesus. Pedimos, flua, Deus, com liberdade aqui, que o Teu Espírito Santo possa fluir com liberdade. Nós dedicamos este culto ao Senhor, estamos aqui por causa do Teu nome e na certeza que o Senhor está aqui, nós Te glorificamos, Senhor. Queremos, Senhor, também já dedicar ao Senhor as nossas ofertas de primícias. Obrigado pela oportunidade de contribuir com esta obra, com assistência social de famílias carentes e necessitadas. É tão pouco, Senhor, é apenas parte do muito que temos recebido de Ti. Fazemos isso com alegria no nosso coração, dedicamos as nossas ofertas ao Senhor e que vidas sejam abençoadas. É a nossa oração, Pai, Te louvando no nome de Jesus. Amém. Antes de assentar, cumprimente algumas pessoas, cumprimente o seu irmão que está à direita, à esquerda, ministre sobre a vida dele uma palavra de bênção nessa noite, que Deus possa derramar mesmo a sua paz sobre o seu povo, sobre a sua igreja reunida aqui neste lugar. Paz, Deus abençoe. Aleluia. Enquanto você se assenta, eu quero já apresentar a nossa agenda da semana, começando exatamente amanhã, às 7 horas da manhã, temos aqui oração matinal. Você pode começar a sua semana e o seu dia de joelhos aqui, orando, clamando ao Senhor. Um grupo de irmãos tem se reunido aqui toda segunda, quarta e sexta-feira, nesse mesmo horário, de 7 às 8 horas da manhã. Vem fazer parte desse grupo, vem orar aqui também, vem clamar ao Senhor. Tenho certeza que Deus tem coisas grandes, especiais para fazer na sua vida, mesmo no seu coração. Na segunda-feira à tarde, temos também o culto dirigido pela União Feminina, à tarde da bênção, às 15 horas. E à noite, o culto dirigido pelos homens, às 19h30, o culto Palavra de Fé. É um culto dirigido pela União Masculina e Feminina, mas aberto para toda a igreja. Se você pode participar, então venha. Na terça-feira, nós temos os grupos de crescimento, uma oportunidade de você estar cultuando ao Senhor e desfrutando da comunhão também entre os irmãos, em um culto familiar, na casa, ali onde os irmãos têm tido a oportunidade de orarem juntos, de compartilharem a palavra, de crescerem juntos na fé. No site da igreja nós temos a relação dos nossos grupos e os endereços também. Procure um grupo de crescimento mais próximo da sua casa, participe, seja edificado e edifique também a vida das pessoas através dessa comunhão. Quinta-feira nós seguimos com a nossa campanha de oração com o tema Famílias Restauradas. Nós temos aqui gastado esse tempo, especificamente neste mês de maio, onde nós damos uma ênfase maior para os desafios da família. O que nós temos feito aqui nas quintas-feiras é isso, é orarmos juntos, é clamarmos juntos pelas nossas casas, pelos casamentos, pelos filhos, pelos projetos familiares. Então venha orar também, venha colocar diante de Deus sua família, não só talvez os seus problemas. Se você está vivendo um momento de tranquilidade, de bonança, venha aqui dar graças a Deus por isso, pelo agir do Senhor. Então vamos seguindo também nesse projeto de oração. Sábado nós temos culto de mocidade, às 19h30. Domingo, nossa escola bíblica dominical, 9 horas da manhã. E os dois cultos, com os irmãos já sabem, às 17h30 e às 19h30. Queremos desafiá-los a convidarem também outras pessoas não crentes, que não são membros de outras igrejas evangélicas, para estarem aqui participando e cultuando ao Senhor conosco. Temos duas programações especiais ainda neste mês de maio. No dia 25 de maio, nós teremos aqui uma palestra sobre Previdência Social. O advogado José Geraldo Capelin estará aqui ministrando essa palestra. Se você tiver interesse, é uma programação da União Masculina e para toda a igreja vai acontecer aqui no templo, às 19h30, dia 25 de maio. E nos dias 30 e 31 de maio, nós teremos o nosso Seminário da Família. No sábado e domingo receberemos o pastor Delmo Gonçalves, de Belo Horizonte, e no domingo o pastor Elielson, da Pibane, e a pastora Jadilza, da Igreja do Evangelho Quadrangular. Participe. O sábado, normalmente, é um dia em que os jovens se reúnem aqui, a maior parte dos irmãos não tem o hábito de vir à igreja, mas especificamente nesse dia 30 de maio, coloca aí na sua agenda, 30 de maio, Seminário da Família. Então venha, traga outras pessoas também para receberem essas palavras de desafio, de edificação. O tema que estamos trabalhando
para esse seminário esse ano é família, é um projeto eterno, mas com desafios modernos. Família é e sempre será um projeto de Deus, mesmo com todos os ataques que a família tem sofrido nesse tempo da pós-modernidade, nesse tempo de relativismo, mas cremos que a família, ela sempre caminhará firmada nessa vontade do Senhor. E nós precisamos mesmo atentar para esses desafios da modernidade. Então venha participar dessas programações. Vamos, neste momento, louvar o Senhor, prestar a Ele o culto que Ele merece receber, as nossas canções, que as suas canções não sejam só canções, mas que sejam uma oração sincera do seu coração, declarando a Deus toda a sua grandeza, todo o seu poder. Adore ao Senhor com muita liberdade, Deus está aqui neste lugar. Vamos adorar ao Senhor neste momento, que Deus possa abençoar grandemente o seu coração. A paz do Senhor. Amém? Vamos ficar de pé? Eu ensinei uma música para vocês em março, quando nós abrimos a campanha. Fiz o teste no primeiro culto, os irmãos não passaram, não. Coloca para mim, o Alisson, a primeira música. Primeira, Enquanto Eu Viver. Vamos ver se os irmãos lembram. Pode colocar. Cantarei teus louvores pra tua glória. Ah, tá melhor. Em tua história, pra tua glória, enquanto eu viver. Mais uma vez. Cantarei teus louvores enquanto eu viver. Enquanto eu viver, contarei tua história pra tua glória. Enquanto eu viver. Agora eu quero ouvir vocês. Cantarei teus louvores enquanto eu viver. Contarei tua história pra tua glória. Enquanto eu viver. Enquanto eu viver, sou teu. Salmo 96. Cantai e contai essa história a todos os povos e nações. A história do amor do Senhor. Amém? Cantarei teus louvores pra tua glória. Enquanto eu viver, enquanto eu viver, contarei tua história pra tua glória. Enquanto eu viver, sou teu. Cada instante pra tua glória, todo tempo louvarei. Pela tua graça eu viverei. As batidas do meu peito querem conhecer-te mais. Meu Salvador, eu vou mostrar que és o Deus que satisfaz. Cantarei teus louvores pra tua glória. Enquanto eu viver, contarei tua história pra tua glória. Enquanto eu viver, sou teu. Cada instante pra tua glória, todo tempo louvarei. Pela tua graça eu viverei. As batidas do meu peito querem conhecer-te mais. Meu Salvador, eu vou mostrar que és o Deus que satisfaz. Cantarei teus louvores pra tua glória. Enquanto eu viver, contarei tua história pra tua glória. Enquanto eu viver, sou teu.
louvores pra tua glória. Enquanto eu viver, contarei tua história pra tua glória. Enquanto eu viver, cantarei teus louvores pra tua glória. Enquanto eu viver, contarei tua história pra tua glória. Você pode cantar isso pro Senhor? Cante! Cantarei teus louvores pra tua glória. Mais uma vez, cante! Cantarei teus louvores pra tua glória. Enquanto eu viver, contarei tua história pra tua glória. Enquanto eu viver, cantarei teus louvores pra tua glória. Enquanto eu viver, contarei tua história pra tua glória. Enquanto eu viver, sou teu. Sou aleluias, Pai. Pertencemos a Ti, Pai. Pertencemos a Ti, Pai. Tua luz acendeu meu coração e eu pude ver em meio à escuridão tua presença.
pode fazer essa oração pessoal? Levante suas mãos e cante. Irei contigo. Você e Deus. Cante para Deus. Achamos que nós não seremos esfolados. Às vezes achamos que não seremos machucados. É muito fácil. É muito fácil querer que seja diferente de como foi com o Filho de Deus. Ele, para cumprir o seu chamado, a sua missão, ele foi esfolado, foi humilhado, esmagado, para perdoar eu e você. E nós estamos vivendo num tempo que nós queremos que tudo seja muito mais fácil para a gente. E ao olhar para a história de Cristo, nós deveríamos ter vergonha. Vergonha. Sempre que nós, sempre que eu, sempre que cada um de vocês forem humilhados, forem esfolados, é para que o nome dele seja glorificado. É na alegria e na dor também. Como noiva de Cristo, nós fizemos uma aliança com ele. Ele nunca nos prometeu só na bonança. E às vezes nós achamos muito nos doarmos para pouca coisa, doarmos o nosso tempo para anestesiar a dor de outro, para dar alívio à dor de outro. Nós não queremos isso. Que igreja que nós somos? Sendo que o nosso modelo é Jesus Cristo. E ele foi torturado, foi humilhado. Muitos não quiseram receber. Então não sirva o Senhor só na alegria, ou só quando tudo for bem. Diga: irei contigo. Seja corajoso. 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 Às vezes nós tememos em cantar alguns certos tipos de música para não nos comprometermos com essas letras. Mas se quisermos vencer nessa terra e ser moradores do céu, nós temos que ser servos de coragem e dizer: irei contigo onde quer que fores, meu Senhor. Seja qualquer caminho, o teu chamado cumprirei na alegria. Você pode cantar isso? Como um servo de coragem, você pode cantar isso? O teu Espírito me consolará. Na fraqueza do meu ser, manifestas teu poder. Eis-me aqui, dependo de ti, preciso de ti, Senhor.
excelência do seu poder seja totalmente tua, Pai. Nós somos como vasos de barro, e o tesouro que habita em nós é a excelência do teu poder, Pai. Essa última música, eu disse no primeiro culto que ela para mim é o maior exemplo de generosidade. É um exemplo que nós devemos seguir, amém? Deixa o Senhor falar o seu coração. Abre, se você ainda está com resistência, abre o teu coração. Seja sempre exaltado, Jesus.
adoração seja sempre exaltado. Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, Tu és Jesus, Filho de Deus. Seja exaltado no nosso meio, Pai. Exaltado, engrandecido, Seu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague o Seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou. Seja exaltado, engrandecido, Seu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague o Seu amor. A cruz me libertou, Somente a igreja. a cruz me Somente a igreja. libertou. Seja exaltado, Levante suas mãos para Ele. Levante suas mãos para Ele. Bem bonito para Ele. Ele merece. Mais uma vez, igreja, cante. Seja exaltado, engrandecido, Seu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague o Seu amor. A cruz me libertou. Vai acabar. Vamos lá. Seja exaltado, engrandecido, Seu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague o Seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou. A cruz me libertou. Nós fomos livres pela cruz de Cristo. Sobre as nossas vidas não há mais condenação. Ele levou embora, levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. É a oferta do Deus que nos ama, que entregou o seu Filho para nos resgatar. A Ele seja a glória. Ao nosso Deus seja o louvor, seja a exaltação nessa noite. Recebe, Deus, a nossa gratidão, o nosso louvor, os cânticos que apresentamos a Ti. É declaração sincera do nosso coração, reconhecimento da nossa alma, que não há outro Deus como o Senhor, não há outro que nos ame tanto como o Senhor. Não trocamos isso por nada, Deus. Nem por títulos, nem por prestígio, nem por fama, nem por riquezas. O Teu amor é tão grande, o Teu amor é essencial em nossas vidas. E mesmo que o mundo queira dizer o contrário, o Senhor nos ama e provou o Teu amor, enviando Jesus Cristo para morrer por nós. Sim, o Senhor nos ama. Fomos marcados pelo Teu amor, Senhor. Que grande privilégio, Deus, nós temos de ter comunhão com esse Deus que, apesar de toda a sua grandeza, se importa com as nossas vidas. Obrigado, Deus, pelo Teu amor.
Te exaltamos nessa noite, tributamos a Ti glória, honra, força, louvor, porque Tu és digno de ser exaltado. Quanta bondade há no Senhor, quanta misericórdia há no Senhor, quanta generosidade há no Senhor, quanta paciência o Senhor tem tido com as nossas vidas. Obrigado pelo Teu investimento em nós. Estamos aqui nessa noite é prova disso, Deus. Estávamos sujos, perdidos, mas o Senhor nos trouxe para a Tua presença, para a comunhão. Que coisa maravilhosa podemos nos reunir na presença do Senhor, que é Rei dos Reis, que é o Senhor de toda a terra. E o nosso coração reconhece isto, reconhecemos a Tua grandeza, por isso Te exaltamos nessa noite. Seja exaltado, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, a Ti toda a glória, Tu és digno de ser exaltado. Recebe, Deus, os nossos aplausos, recebe, Deus, o nosso louvor. Grande é o Senhor, grande é o Senhor, grande é o Senhor. A Ti todo louvor, Deus, ao Senhor toda a glória, em nome de Jesus. Aleluia, louvado seja o nome do nosso Deus. Gostaríamos de conhecer nessa noite as pessoas que nos visitam. Você que nos visita, fique de pé, ou permaneça de pé. Gostaríamos de conhecê-los, vocês que estão aqui pela primeira, segunda ou demais vezes. Muito bom, muitos visitantes. E quem está próximo aí de você vai te cumprimentar para dizer para você o quanto que você é bem-vindo aqui. Fique à vontade, que Deus possa abençoar grandemente o seu coração. Que nessa noite o Espírito Santo possa continuar ministrando a você, ao seu coração, aquilo que Ele reservou para a sua vida. Que bom que você veio aqui, fique à vontade. Deus te abençoe poderosamente. Estamos recebendo aqui casal de missionários, Graziela e Júnior. Antes de serem missionários, são amigos, né? Eu os conheci há cerca de 20 anos atrás. Não sou tão velho quanto eles, não. Mas quando nos convertemos, tivemos a alegria de caminhar juntos no início da caminhada. Fomos muitas vezes companheiros de ponto de ônibus, depois do culto, esperando o ônibus para vir para casa. E aí partilhávamos sonhos e não imaginávamos o que Deus tinha reservado para nós. E o que Ele tem reservado para este casal é o desafio de serem instrumentos de Deus entre as nações. Eles têm feito isso já há alguns anos e vão partilhar nessa noite do testemunho, da palavra de Deus. Deus os abençoe, em nome de Jesus. Aleluia. Amém? Feliz com Jesus, irmãos? Amém? Eu estou feliz. Depois de uma presença gostosa dessa do Espírito Santo, em saber que as boas novas do Evangelho chegou até mim, chegou até você. Isso é bom demais, não é verdade? Sabe por que tem muitas nações que ainda não fazem isso? Porque essa boa notícia não chegou até lá. Essa boa nova não chegou até o coração deles. E aqui está uma igreja. A igreja brasileira. Aonde eu olho, em cada lugar que eu vou, e vejo que nos últimos dias nós podemos falar isso. Nós estamos com muitos peixes aí fora para poder ser pescado. Nós estamos cheios de redes para poder pescar. Gente, mas está faltando pescador. Vocês acreditam nisso? Está faltando pescador. Mais de 4 milhões de evangélicos aqui no Brasil, apenas 4 mil e um pouquinhos de missionários lá fora. Eu estou aqui no Brasil, voltei. Sem querer voltar, mas estou doido para ir embora já de novo. Fiquei 2 anos e meio na Etiópia, já cheguei aqui no Brasil, o Senhor me compartilhou outra nação, que é a nação do Camboja, juntamente com a minha família, uma nação com 1,38% apenas de cristãos. Dentro desse 1,38%, apenas 20% se consideram evangélicos. Uma nação onde o índice de pedofilia é quase que uma lei dentro do país. Crianças de 5 anos são vendidas por 40 a 50 dólares. Crianças com 13, 14, 15 anos já não servem mais para ser prostitutas, são vendidas para o tráfico humano. É muito sério. Sri Lanka, outros países. E começamos a entender, a visualizar o que está acontecendo no mundo, o que está chamando a nossa atenção.
o que está acontecendo. E o tema dessa campanha de missões é muito legal. Na hora que o pastor Osmar me ligou, eu falei com ele, hoje eu falando com ele, falou, o negócio é o seguinte, nós vamos lá pregar. Aí eu falei para minha esposa, olha, fala com ele que a gente vai. Ele falou, né, mais velho, eu falei, pode achar que a gente tem umas fotos bem preparadas para a gente mostrar para a igreja, né? Quem que é esse irmão aí, né? Mas assim, foi um homem de oração que nos andou junto com a gente, ia para os montes, para as campanhas, tremendo, né? E Deus falava mesmo assim de forma que ia acontecer com a gente não imaginava. E eu quero dizer para os irmãos que eu estou feliz de estar aqui, né? Há um bom tempo, o pastor Wagner, o pastor Elcimar tem acompanhado a nossa história, tem nos acompanhado, alguns irmãos nos conhecem e têm visto o que Deus tem feito através de nós, por nós, nas nações. Nós moramos hoje na base da Jocum, Jovens com uma Missão, uma agência missionária que está há 40 anos aqui no Brasil, é uma agência interdenominacional, internacional, trabalhamos lá na Etiópia, já tive a oportunidade de estar trabalhando e também fazendo um curso na África do Sul, tive a oportunidade, através da missão, de estar também trabalhando em desafios de missões a curto prazo, estive na nação do Irã, na Turquia, e o meu próximo passo agora é a nação do Camboja e Tailândia, no mês de outubro, onde eu estarei indo com uma equipe, pretendo estar lá com uma equipe, estou orando pelo menos umas 10 pessoas, da escola que começa dia 2 de julho, a ETED, a Escola de Treinamento e Discipulado na base de Jocum Contagem, onde eu estarei como diretor da escola, e juntamente com uma equipe, um corpo de obreiros, minha esposa me auxiliando. Então, hoje nós servimos ao Brasil, aqui no Brasil, de tempo integral, na missão da Jocum, somos obreiros ali voluntários, e estamos nessa carreira porque o Senhor nos chamou. E dentro dessa consciência, dessa generosidade, desse serviço, eu quero compartilhar com os amados algo interessante. A palavra de Deus, ela tem muitos personagens, muitas pessoas que marcam a nossa história. A gente sempre identifica com algum, não é mesmo? Amém ou não amém? Amém, né? Eu creio que você se identifica com alguém. Eu me identifico com muitos. E nada melhor do que começar com o apóstolo Paulo, né? Grande missionário. E o que é interessante falar de Paulo, né, é que ele teve várias suas viagens missionárias, as cartas paulinas e muitas coisas, passa despercebido aos nossos olhos, nas introduções das cartas. Porque ele foi um cara que, para o mundo, ele não tinha uma identidade, ele era depois que ele teve encontro com Jesus, ele se tornou um Zé Ninguém. Mas, diante da palavra de Deus, ele era o cara. Por quê? Ele sabia quem ele era. Aquela identidade que ele tinha antiga, ela foi rasgada. Acabou. Agora ele tem uma nova identidade em Deus. E ele começa a falar em suas cartas dessa identidade que ele tinha. Em Romanos 1:1, diz assim, se você quiser acompanhar, Romanos 1:1, e depois, se você quiser ir lá, depois buscar 1 Coríntios 1:1, 2 Coríntios 1:1, Gálatas 1:1, todos esses textos vão trazer sobre quem é Paulo. Ele começa a introdução da carta dele, dizendo assim, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado, fala para mim, chamado, para ser apóstolo, olha que interessante, separado para o evangelho, separado. O cara teve um encontro com Deus, ele passou a dizer nas cartas deles, olha, eu sou o apóstolo que fui separado, eu sou o cara que fui separado, eu tive encontro, por mais que o mundo não dava crédito para ele, ele sabia quem ele era em Deus. E aí, ele começa a narrar, e era um cara que fala das cartas deles, ele nunca se colocou eu, ele sempre falava do nós, né? Ele falava, quando você vai em Coríntios, ele era um cara que sabia, que entendia o seu chamado, o seu papel na causa do reino de Deus. Ele entendeu a causa do reino de Deus, o porquê que ele estava vivo, ele entendeu. Ele sabia o seu papel na causa. Porque a causa, queridos, ela não morre. Movimentos passam, mas a causa não morre. A causa é eterna. Ela terá fim com a volta de Jesus. Quando você pega uma causa e luta por ela, e principalmente a do reino, pode ter certeza de uma coisa, ela vai ter fim com a volta de Jesus te levando para o céu. Amém ou não amém? Você crê? Eu creio.
E eu creio mais ainda que quando ele envolve a igreja, escrevendo as cartas para consolar, para edificar e para exortar, ele dizia às igrejas, nós. Porque missões é assim, queridos. Missões não tem jeito de dizer, eu faço. É impossível. Nós fazemos, o corpo faz. Sabe, tem uma frase muito interessante de John Piper que ele diz assim, missões não desculpa, só repetir a fita, falei agora. Missões não é a meta final da igreja, missões é uma adoração a Deus. Só existe missões porque ainda existem muitos povos que não adoram a Deus. Ou seja, o que nós fizemos aqui esta noite, adorar a Deus, tem muitas pessoas que não fazem isso, porque ainda não entenderam que missões é uma adoração a Deus. Nós adoramos a Deus sendo generosos. Nós adoramos a Deus servindo ao próximo. Nós somos, servindo a Deus, nós somos tão generosos, servindo a Deus com o nosso serviço, conscientizando outras pessoas, mobilizando, compartilhando a outras pessoas. Tudo isso nós trazemos e adoramos a Deus. O estilo de adoração é um estilo de vida, que você leva 24 horas por dia, 7 dias na semana, e por aí vai. A adoração a Deus, ela é contínua. Você adora a Deus ofertando, você adora a Deus orando, você adora a Deus indo. Não é assim a frase de missões, né? Missões se faz com os pés de quem vão, com os joelhos de quem fica e com as mãos de quem abençoa. Não é isso a frase? Então, falar de missões nessa igreja é fácil. O difícil é quando você vai num lugar que ninguém sabe nada de missões. Eu tive ministrando na igreja que eu perguntei, irmãos, me fala um texto sobre missões, alguma coisa que fala sobre missões. Um irmãozinho teve coragem de falar, o Paulo fez 3 viagens missionárias. Falei, legal, já começou bem. Mas ninguém mais falou nada. Ele só sabia isso. E é interessante que a gente vai vendo que Paulo fala nós, né? Em Gálatas 1:1 ele fala, Paulo, apóstolo não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. O cara era apóstolo, ele tinha convicção de ir além. Ele tinha convicção que ele teria que ir até os confins da terra, se fosse necessário. Sua vida era exclusiva para o serviço de estabelecer o reino de Deus aqui nessa terra. Ele era chamado, o seu papel era esse. A sua identidade de servo antes, ele era filho, mas ele entendia que ele estava ali para servir. Ele entendia isso muito bem. Ele tinha essa consciência cristã dentro dele, que ele estava ali para servir. Ele era pau para toda a obra. E por aí vai. Eu vejo que ele era um homem separado de Deus, e eu pergunto, para quê? Para onde? Ele era um homem separado de Deus para ser um missionário, para ir além, até os confins da terra, para ser servo, para não ter vergonha do evangelho, como diz em Romanos 11, versículo 16, pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer. Paulo nos ensina, nos inspira a ser santo. Paulo, ao dizer nós, ele não está dizendo eu, em suas cartas ele envolve o chamado de todos, ele usa muitas vezes a primeira pessoa do plural, embora referindo-se a ele em particular. Com essa expressão, ele traz uma consciência e caracteriza a igreja a fazer parte do reino. Ele dava sua carta informativa para a igreja entender aonde ele estava investindo, para entender. E eu falando dele, eu peguei 4 personagens que me inspiram, que eu vejo assim, algo que tem algo a ver comigo. Paulo é um deles. O segundo é Pedro, chamado para ser pescador de homens. Interessante. O cara agora vai pescar homens. Como assim pescar homens? Homem não é peixe. Tem muito homem que nem sabe nadar. Como é que eu vou pescar ele? Mas vai pescar do pecado, trazendo para ele a consciência de que existe um rei, e esse rei se chama Jesus. Ele foi estabelecido, está sendo estabelecido, e esse reinado está chegando ao fim. Se olharmos o que está falando sobre a palavra de Deus, em Mateus 24, a partir do versículo
6 até o 14, 16, fala sobre o fim. Vai sempre falar, este evangelho será anunciado por todo mundo, então virá o fim. O evangelho precisa ser anunciado, é um dos sinais da vinda de Cristo. E existe milhões de pessoas que não conhecem a Cristo. Nós queremos trazer a essência do nosso, quando ele usava essa questão para a igreja, lá em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 4, diz assim, e ele falando para a igreja de Coríntios, e ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar quem estiver em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Ele está dizendo, olha, é Ele que nos chamou, é Ele que vai nos confortar. Sabe para que Ele vai nos confortar? Para a gente confortar outras pessoas. A nossa experiência de vida precisa ser compartilhada, porque Ele nos confortou, e a gente vai confortar outras pessoas. Ele está falando isso aqui para a igreja, Ele está falando isso aqui para a igreja, que nós vamos consolar aqueles que estão angustiados, trazendo a notícia de que o rei existe. O seu reinado está sendo estabelecido. Aleluia! Você pode dar glória a Deus por isso? Acho que Ele merece essa glória. Deus é bom demais. E ele continua lá no versículo 11 dizendo assim, ajudando-nos também vós, com as vossas orações a nosso favor, para que por muitos sejam dado graças a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. O cara estava falando nosso, por quê? Porque a igreja estava enviando o sustento para ele, estava ali sendo a parceira com ele, ele estava falando nosso, nós, tudo ele enfatiza isso, porque ele estava dando o ensino, trazendo uma consciência para a igreja, o corpo aonde ele tinha pregado, que ele não tinha como continuar na missão dele, sozinho. E que o galardão eram para todos. E aí ele continua falando, e quando eu me deparo com Pedro, eu voltei a Paulo, falando de Paulo, mas eu vou agora a Pedro, que foi a segunda pessoa, que ele foi chamado para ser pescador de homens. E eu entendo uma coisa, que esse cara também deve ter passado muita coisa, porque ele pregava. No dia de Pentecostes, ele estava com um grupo reunido. Ele foi um daqueles 12 que foi enviado. O cara fazia parte ali, ele estava envolvido, né? E o que é mais interessante, ele foi um cara que foi usado por Deus, dentro dessa palavra. Por que eu li Paulo, voltei cá no Paulo por causa dessa palavra? Porque ele foi usado, ele foi consolado, ele foi confortado por Deus, porque logo na frente, Pedro também aconteceu isso, ele fez daquilo que Deus tinha feito por ele, consolando, confortando. Quem que era Pedro? Brincadeira, o cara era aquele que resolvia na paulada, né? Era o tupetudo, sei lá, o nome que você quiser dar para o cara. Mas ele foi usado para curar Enéas, um paralítico. Ele ressuscitou Dorcas. O pastor Elsumar começou falando sobre Dorcas. Dorcas é a terceira pessoa que eu inspiro aqui, que eu vejo. Ele até adiantou meu sermão, que eu nem sabia, já leu para mim o texto que ele acabou de ler, eu ia ler também. Glória a Deus, né? Aleluia. Né? Não, isso é bênção, cara. E eu acho, aí eu viajo um pouquinho, entendo a generosidade de Dorcas, que era uma costureira, ela costurava para as mulheres viúvas, porque perdiam os maridos, ela não tinha como trabalhar, como sustentar o filho, não tinha como comprar roupa, então ela ia costurar. Eu imagino Dorcas uma velhinha, entendeu? Sentada lá, e com a maquininha costurando, imagina essa mulher, sabe? Eu imagino, ela estava servindo, ela estava trazendo para aquelas mulheres consciência de reino de Deus, amando o próximo. Aí você me diz assim, pô, então, se ela dava, como que ela fazia? Como que ela se autossustentava? Olha, em Provérbios 11, 25 diz, a alma generosa prosperará. Não é eu que estou falando, não, querido, é a palavra de Deus que está falando. A alma generosa prosperará. E essa prosperidade, nós pensamos muitas vezes em finanças. Não é somente nisso, não. A Bíblia fala que o Senhor nos abençoará com toda a sorte de bênção em todas as áreas da nossa vida. Ou seja, sentimental, profissional, financeira, saúde, em todas as áreas, no trabalho, nos estudos, em todas as áreas. O Senhor nos abençoa. Glória a Deus. Deus é bom demais. E aí eu vejo Dorcas, essa mulher, sabe? Que servia, que era generosa,
que doava o seu tempo ali no pedal da máquina, nem sei como é que era a máquina, se era furando o dedo com agulha, mas ela costurava e fazia a roupa para as mulheres, a roupa ia acabando o corpo, falava, tá aqui uma roupinha nova. Entendeu? E de onde ela tirava fundo? Não me pergunte, eu só sei da resposta que Deus provia para ela. Era Deus, o milagre de Deus acontece. E eu quero falar um pouquinho, antes de eu falar da quarta pessoa, do que Deus fez na minha vida lá na Etiópia. Porque depois que eu levei durante 8 anos fugindo de missões, queridos, eu não queria ser missionário não, confesso para vocês, meu negócio era orar para o missionário e abençoar a vida dele. Fui para o Iapu, morei um tempo em Iapu, e chegava missionário, eu recebi na minha casa, chegava pastor pregando, vai para minha casa e tal, tudo, meu negócio era esse. E Deus sempre me chamando. Aí fui parar, falei, não, o negócio é o seguinte, eu vou ser agora rico, né? Vou lá para os Estados Unidos trabalhar, fui para lá. Né? Se eu não voltasse, eu tinha ficado os pedaços tudo para lá, porque a primeira coisa que me aconteceu, e Deus falando, que eu não consegui levar minha esposa, fiquei sozinho, aí depois, logo em seguida, aconteceu um acidente, uma madeira bateu no meu olho, arrancou 4 camadas da minha córnea, e eu fiquei com uma cicatriz no olho, e eu falei, Deus, e agora? Perdi meu olho, vou ficar cego, e aí Deus, em 7 dias, os médicos falaram, isso aqui é um transplante, a tendência é você perder a visão. Em 7 dias, Deus restaurou as 4 camadas da minha córnea. Aí voltei a trabalhar com a visão, vou ser rico. Ah, quem diz, a mesma máquina arrebentou meu dedo, estourou meu dedo. Vou cortar. Eu falei, corta não. Corta não. 15 dias, Deus restaurou meu dedo. Ele falou, você ia perder o tato, você ia perder a unha, ia perder não sei o quê. Eu vou perder nada. Está aqui o dedo aqui. Está meio feio assim, mas está aqui. Entendeu? Eu falei para minha esposa, eu estou indo embora. Vamos para missões. Vamos viver de quê? Eu falei, da fé. A fé não é de barriga. Eu falei, vamos sim. Deus é bom. Aí vim. Falei, nós vamos. Falei, nós vamos para Jocum. Ah, mas vamos ver as outras agências. Não, Deus está falando para a gente ir para Jocum. Eu falei, gente do céu, a Jocum não tem salário. Ela não te dá nada. E o Yuri, como é que ele vai estudar? Eu falei, não sei. Vamos para lá. Vamos ver o que vai dar. Sabe que negócio, ver o que vai dar? Deu que eu estou aqui até hoje, não quero sair nunca mais. É isso que deu. E aí, Deus, logo em seguida, eu comecei a trabalhar com mobilização, trabalhando, envolvendo com missões, trabalhando nas igrejas da região metropolitana, liderando equipes das escolas, indo para aqui, indo para ali. Aí fui para Porto Velho, trabalhei com indígenas, fiz um trabalho lá, num curso transcultural, voltei. Em Belo Horizonte, trabalhando nos impactos da Jocum, indo para Guaicurus, né? Eu gosto demais daquela música que nós cantamos aqui. Ir para um lugar, né? Deus quer nos levar para lugares, sabe? E nós vamos com a turma, nós vamos lá para Guaicurus, né? São 2, 3 quarteirões lá na rua da Zona Boêmia, lá, prédios e mais prédios de prostituição, as mulheres vendem o corpo até para R$1,99. Para dizer misericórdia, é isso mesmo. Até R$2.000, R$3.000 tem também. Mas a gente vai lá, sabe para quê? Para levar a palavra de Deus. Nós chegamos lá dentro daqueles prostíbulos, as mulheres todas vestidas de Eva, e nós dizemos, Jesus te ama. E muitas têm se convertido e saído daquele lugar. E para a glória de Deus, esse ano nós tivemos 2, junto com a gente, lá no Carnaval de Ouro Preto, 4 dias, pauleira, evangelizando, falando do amor de Jesus para aquelas pessoas de vários lugares que foram naquela cidade. Sabe o que elas estavam fazendo lá? Elas estavam na cozinha, cozinhando para os missionários que estavam trabalhando. Sabe? E para Lagoa da Pampulha, mais de 30, 20 terreiros de macumba lá. E você está lá orando. Terminou o trabalho deles, nós vamos evangelizar. Não pode não, mas nós vamos. Queridos, é fazer a diferença nesse mundo conturbado. E lá na Etiópia, eu quero, irmão, solta o vídeo aí, só bem rapidinho, não vou entrar muito em detalhe no negócio da Etiópia, não. Esse é o trabalho que a gente fazia na Etiópia, a gente atendia 64 crianças para a escola bíblica dominical e passaria o tempo na nossa África do Sul. Tem uma musiquinha aí em amárico, aí, lá da Etiópia, a gente do curso. Aí, ó, isso é um amárico. Trabalhamos com as comunidades Zulus, através do teatro, dança, brincadeiras. Aí já fomos para a Etiópia já. A moeda lá chama bir.
capital, Addis Ababa. Ó, são apaixonados por Brasil, viu? Nós recebíamos outras crianças pro futebol. Lá eu virei técnico de futebol. Vamos ver aí. Essa é a festa da Arca da Aliança. Eles falam que eles têm a Arca da Aliança lá com eles. Injera, comida típica da Etiópia. Eles estão celebrando. Só Deus faz milagre. E é milagre de Deus isso. É tão pouco. Venham conosco fazer o nome do Senhor conhecido. Glórias e honra a Ele. Aleluia. Amém. Gente, a injera é uma comida típica lá da Etiópia, né? É comida com carne de carneiro e um molho de pimenta, né? Lá na Etiópia você tem a opção de comer com pimenta ou com muita pimenta. Eu comia só com pimenta. Então é uma delícia. Entendeu? É verdade. E assim, aquela igreja que vocês viram a gente construindo ali, eu falei que é muito pouco, por quê? Porque nós compramos só as madeiras e o telhado de zinco, de zinco mesmo. E o que acontece? Ficou por R$ 2.850 uma igreja daquela, uma tribo
uma tribo que se converteu e 150 aproximadamente, 120 pessoas se congregavam dentro daquela oca de uma igrejinha que estava do lado. E era a primeira igreja da região que ia ter, né, uma igreja coberta com telhado de zinco. E eles começaram a celebrar, tá, e pulando. E eu falei, o que é esse tal de batata? Não, não é batata, é a tata. Aí ele falando, não, a palavra deles é só Deus faz milagre. Porque na Etiópia tem 86 idiomas, né? E para eles aquilo era idioma. Vocês viram as pessoas na frente 3, tinha vezes que tinha 4. As equipes que a gente recebia do Brasil, eles falavam em português, pregavam em português, a gente traduzia para o inglês, aí vinha um etíope e traduzia para o amárico, aí vinha outro etíope e traduzia para o idioma local. Entendeu? Era assim. Então não tem problema a gente ficar até meia-noite que não, né? Não tem ninguém traduzindo lá e esperava 4, né? Então está na benção, né? Está na benção? Aí nem escutou lá. Mas eu vou terminar no horário, amém? Vou tentar, né? E assim, eu olho, né, esse trabalho, eu sinto saudade, né? Porque homens se levantaram contra o Evangelho e nos expulsaram daquele país. A gente até poderia ter continuado lá, mas o que a gente continuasse, a gente não ia conseguir. Porque eles achavam que a gente era rico por ter feito essa igreja, por receber crianças na nossa casa, por ajudar a comunidade. Eu não fazia nada demais não, queridos, eu só ia para a rua capinar. Um carro morria, atrapalhava, eu iria ajudar. Eu recebia a criança na minha casa porque não é normal para um estrangeiro receber uma criança etíope na casa dele. E eu receber, além das 65 que eu recebi para a escola dominical, tinha outras 68 crianças que iam para o futebol, dentro delas 24 eram filhos de muçulmanos. Os pais batiam na porta e não acreditavam, eu vim cá ver se meu filho está aqui. O povo começou a mexer com rede de esgoto, eu fui para a rua, colocar manilha, quebrar pedra. Eu era chamado como um estrangeiro doido. É dessa forma que eu era conhecido no bairro que eu morava. Em pouco tempo que eu estava lá, eu fui de cara mergulhando no idioma para me aprender. Eu ia para a rua, eu andava de vanzinha lá, com eles, que é o micro-ônibus, né, no caso do transporte coletivo, é isso que eu fazia. Eu queria estar onde eu comia na comida deles. Me envolver, sabe por quê? Porque eu queria trazer consciência de reino para eles, queria trazer a consciência de generosidade para eles, porque o meu coração estava ali querendo ser generoso para eles, porque Deus é generoso comigo. Eu falo que eu nunca vendi meus móveis, eu sempre doei. É a terceira vez que eu montei minha casa. Aí saí da Etiópia, o povo ficou, e agora? Eu doei tudo. Mas quando eu saí daqui, eu doei tudo também. Aí cheguei lá, durante 11 meses eu morei numa casa, eu não precisei comprar um garfo. Tinha tudo na casa. Pra você ter ideia, o cachorro do dono da casa entrou na minha casa e fez xixi no tapete, num carpete de 4x3. O moço foi lá, tirou o carpete e comprou outro e pôs na sala. Eu falei, Deus, o Senhor é lindo demais. Aí, quando eu saí daquela casa, aquele homem ficou tão triste. Mas não tinha como eu continuar lá, porque dava 6 horas da tarde, ele trancava o portão, não deixava eu sair. Porque gostava de mim, não queria que eu se envolvesse. Eu estava me envolvendo com muitos muçulmanos, e os caras toda hora iam lá me procurar, e não deixavam os caras entrar. Eu falei, gente, eu tenho que marchar outra casa. Aí fomos para essa outra casa, começamos a receber as crianças, e Deus foi fluindo. E aí umas pessoas se levantaram e começaram nitidamente a nos perseguir, a nos ameaçar de morte. E aí tivemos que vir embora. Em 12 dias decidimos e vazamos para cá. Sabe? E aí chego aqui no Brasil, aleluia, não deixei de ser missionário, vou continuar. Aí eu orei, Deus compartilha o Camboja, vamos embora. Mas não é agora, vamos preparar, vamos treinar outras pessoas, a necessidade do campo é muito grande, vamos levantar mais pessoas, vamos trabalhar. Entrei no desafio de liderar a escola, vamos treinar outras pessoas, porque a escola alcança muitas pessoas, ela alcança o obreiro que está vindo, ela alcança a família do obreiro, ela alcança a igreja do obreiro, ela alcança a nação que o obreiro vai, por aí vai, e os impactos que acontecem no final de semana. Então, é uma forma de distribuir e compartilhar o reino de Deus, ser generoso anunciando as boas novas do Evangelho. E eu falo da quarta pessoa, que para mim é o cara. Jesus Cristo. Esse aí, ele disse para mim assim, eu vou ler só um textinho que diz assim, Mateus 20, né? A partir do 25, se você quiser abrir. A mãe querendo ali, né,
uma posição para os filhos. Ô, Jesus, coloca meu filho aí um do lado, outro do outro, né? Eles são um cara, coloca eles do seu lado aí. Mas aí Jesus dá uma palavra maravilhosa. Mateus 20, o versículo 25 diz assim. Eu nem vou ler a história toda, que eu creio que os irmãos conhecem, mas a partir do 25 diz assim, então Jesus chamando-os, disse, ele estava falando para todo mundo ali, né? Sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que o sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. O cara deu a vida por muitos, e esses muitos sou eu e você. Aleluia! E os nossos irmãos cambodianos, que ainda não sabem disso. Eu ouvi um testemunho de uma menina que está lá no Nepal, que uma mulher hindu chegou e falou assim, ora para mim, porque eu preciso desse Deus seu, você está aqui para me servir, você nem me conhece. Gente, quando nós influenciamos um lugar, quando nós recebemos Cristo em nossa vida, nós automaticamente começamos a ser generosos e a servir uns aos outros. E até os ímpios nos abençoam. Você já parou para dar uma esmola a um pedinte na rua? O que ele fala para você? Que Deus te abençoe. Ele está proferindo uma palavra, que Deus te abençoe. O que ele vai fazer com o dinheiro não é problema nosso, é dele. Ah, mas eu poderia estar ajudando ele a beber, a fumar. Aí está a sua oportunidade de dar e dizer, olha, Jesus te ama, estou te dando, Jesus te ama. É a oportunidade que você tem para falar com ele, então não perca a oportunidade. De muitas oportunidades que Deus dá para você, muitas vezes ela passa 1, 2, 3 vezes, mas tem momento que ela passa uma vez só e pronto, acabou. Eu estou falando alguma mentira aqui? É assim ou não é? Mas Jesus, o Filho de Deus, nós exaltamos o nome dEle aqui essa noite, nós o adoramos Ele aqui essa noite, e, queridos, nós precisamos ser aqueles que seguem e que fazem o que o Mestre faz. Nós precisamos entender e compreender o nosso papel nessa causa. Sabe, tem muita gente por aí, dentro das igrejas também, que sabe que Jesus é o caminho, mas não conhece o Jesus do caminho. Pergunta uma pessoa lá fora, você sabia que Jesus é o caminho? Sei. Mas pergunta se ele conhece o Jesus do caminho. Porque quem conhece o Jesus do caminho é diferente. Ele serve. Ele não espera nada em troca. Ele prega. Ele vive. Ele adora. Esse conhece o Jesus do caminho. Sabe? Precisamos conhecer o nosso papel na causa. Andamos no caminho de Deus. Nós andamos. Estamos dentro da igreja, andamos no caminho de Deus, mas tem muita gente que não conhece o Deus do caminho. Conhecer o Deus do caminho é saber quem você é em Deus e quem Ele é para você. Eu estou dizendo que Ele é teu Pai e você é filho dEle. E ser filho, o filho olha para o pai e quer fazer o que o pai faz. Se é menino, ele passa a mão na gilete, não tem nem pelo, ele quer rapar porque está vendo o pai fazer a barba. Se é menina, ela passa o batom porque está vendo a mãe passar. Ela é igual, criança é igual papagaio, né? Repete tudo. Generosidade, quando eu olho um animal interessante que é o pelicano. Eu ia falar cegonha, mas é o pelicano. Ele pega o peixe, ele não dá só para os seus filhotes, ele compartilha. Ele é generoso. A natureza do animal tem generosidade. A minha esposa pregou no primeiro culto e ela falou que
amor, né, é uma atitude, é uma ação. Nós precisamos decidir amar, que não é simplesmente um sentimento. Amor não é sentimento. Amor é uma decisão. Quando você decide, mexe com o seu sentimento. Você decide amar alguém, as coisas fluem. E amor é isso. Amar uma pessoa que eu nem conheço, como os cambodianos, eu não os conheço ainda, mas eu já o amo. Amar os povos inalcançados, eu não consigo alcançar todos, mas eu quero ser um referencial, de pelo menos ser uma gotinha, dentro de um balde, dentro de uma imensidão desse oceano, desse mar de pecado. Eu quero ser um pescador. Mas para isso, eu não posso fazer isso sozinho. Somos nós, igreja do Deus vivo. Igreja viva do Deus vivo. Eu vou falar de uma quinta pessoa, que é Estevão. Olha como esse cara entendeu a causa do reino. Atos, capítulo 7, versículos 59 e 60. Fala assim. Eu vou no 58. E lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes impute esse pecado. Com estas palavras adormeceu. O cara entendia a causa. Ele orou para os assassinos dele, para que Deus não os condenasse. Ele orou para que os homicidas não fossem condenados. Ele estava dizendo: olha, esses caras estão me matando, Deus. Mas não cobra deles não, não faz mal para eles não. Isso é amor. O cara entendeu a causa do reino. Nós, como igreja, precisamos a cada dia sermos renovados com a força do Espírito e orarmos, intercedermos para que Deus levante mais intercessores para a obra do reino de Deus. As aflições irão chegar? Sim. As tribulações irão acontecer? Sim. E você sabe por quê? Que quando a perseguição vem, é para que o reino se expanda. Vocês estão vendo aí do ISIS, das coisas acontecendo para lá e para cá, mataram 20 etíopes, até 30 etíopes, mataram 20 egípcios e estão matando gente para lá e para cá. Você sabe por quê que eles estão matando? Eles estão matando porque tem muito muçulmano convertendo a Jesus. É porque a igreja está crescendo. No Egito, o ano passado, eu vi um pastor egípcio falando que eles foram celebrar a Páscoa, e aí eles prepararam uma ceia, e no momento deles lá, quando eles abriram a porta, que eles foram ver, tinha fila e mais filas de muçulmanos querendo participar da Páscoa com eles. Queridos, um missionário do Jocum que está no Líbano, foi para a Palestina, chegou lá, ele encontrou, Palestina, para a Jordânia, ele encontrou com um taxista, pegou um taxista, e na hora que ele identificou que o cara era brasileiro, que ele falou, ele parou o carro e falou assim: olha, eu quero que você fale do seu Deus para mim. Você foi a pessoa que Deus mandou aqui para falar. O cara era muçulmano, e ele pegou aquele brasileiro e levou ele lá para a casa dele. E ele falou assim, chamou a família, chamou os irmãos, pôs ele sentado e falou assim: agora fala do seu Deus, porque eu encontrei o seu Deus, entrou dentro do meu táxi há 4 anos atrás, e ele falou comigo que viria alguém falar dele para mim, iria me ensinar. Você não sai daqui enquanto você não falar de Deus para mim. Você acha que esse cara falou ou não? É lógico. Sabe por que isso está acontecendo, meus amados? Porque Jesus está aparecendo a muitas pessoas. Porque está faltando, as pedras estão clamando, está faltando pessoas que vão. Esse cara falou para esse missionário, falou assim: olha, eu queria saber, eu quero encontrar com Jesus de novo, você me ensina? Ele falou: não, eu encontro, mas eu te ensinar aqui, você não anda para lá, então eu vou te dar uma Bíblia, mas... não, eu quero que ele apareça aqui em casa, eu quero que ele venha aqui, como ele entrou no meu táxi. Ele falou: rapaz, o negócio é o seguinte, não tem jeito, não é assim, não, você tem que orar muito, jejuar. Eu fui explicando, tentando. Eu falei: não, mas você não é do Brasil? O Brasil tem muito cristão. Então eu acredito que o povo lá do Brasil encontra Jesus todo dia. Aí o negócio complicou mais ainda. Como que eu falo? Explico para ele que isso não acontece.
Aí ele virou e falou assim, não é bem assim. Alguns encontram, mas não encontram. Eu falei, aí o cara virou e falou, rapaz, então eu quero a fé de vocês, porque vocês não veem Jesus e acreditam nele. Eu precisei ver para acreditar. Amém? Queridos, as pedras estão clamando. Queremos que Jesus, quem quer que Jesus volte logo? Eu quero. Amém? Eu quero. O meu desafio para você essa noite, entenda o seu papel na causa do reino. Não cerre a tua boca, fale do amor de Jesus, não feche a tua mão, invista na obra missionária. Não coloque almofada, colchão no seu joelho, ou dorme, né? Ou vai, sei lá, meditar, meio dormir, sei lá. Ore, interceda pelos missionários. Porque tem gente que vai meditar, meio deita, meio dorme, né? Então não sabe se medita, não sabe, tem uns negócios assim. Mas ore, interceda. Busque uma revelação de Deus para você. Chamado, como Paulo disse, todos nós temos. Eu e você tem um chamado para Deus para fazer a diferença, para ser generoso, para implantar o reino de Deus aqui nessa terra e dizermos que venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Paulo foi eleito e foi chamado por Deus para fazer a vontade de Paulo? Não, para fazer a vontade de Deus. Eu fui chamado juntamente com a minha família para fazer a vontade de Deus. E aonde o Senhor quiser me levar, eu vou. O tempo acabou, né? Amém? Aleluia? Vamos ficar de pé? Até passei, né? Amém? Aleluia. Eu gostaria que você colocasse a mão sobre o seu coração e perguntasse para Deus, se você já sabe qual é o seu papel nessa causa. Você perguntasse para Deus, o que eu preciso ser? O que eu preciso fazer no reino do Senhor? Qual é o meu papel nessa causa? O que eu faço? O que eu posso fazer para contribuir para o reino do Senhor ser expandido? O que eu posso fazer, Senhor Jesus, para que o reino do Senhor seja estabelecido? Eu quero participar, Jesus. Eu quero participar dessa festa. Eu quero ser mais generoso, eu quero conscientizar mais as pessoas, eu quero compartilhar mais, eu quero servir mais a minha igreja, aos meus irmãos, a minha família, o meu bairro, eu quero servir essa cidade, eu quero ser diferença, ó Deus. Pergunta só para Deus, faça essa oração, você é livre nesse lugar para orar, muitos lugares as pessoas não são livres, mas aqui você é livre para dar até glória a Deus. Adore a Deus neste momento. E o pastor Esmar vai estar orando, abençoando a sua vida. Muito obrigado, em nome de Jesus. Com seus olhos fechados. Você pode sair daqui nessa noite, como às vezes saímos de muitos cultos, talvez até constrangidos, ou conscientes, ou emocionados, mas pouco dispostos a ter uma atitude, a colocar em prática alguma coisa. Ou você pode sair daqui também comprometido mesmo em não esperar que nada de sobrenatural aconteça para que você assuma o seu papel. O que mais de sobrenatural poderia acontecer, além do que Jesus Cristo já fez por nós? Ele já morreu no nosso lugar. Ele nos substituiu ali na cruz, era para sermos condenados e mortos, mas Jesus tomou o nosso lugar. E diante deste ato de generosidade de Jesus, o que nós podemos também é fazer o mesmo, entregar a nossa vida para o serviço e para o reino de Deus. Depois que Jesus lavou os pés dos seus discípulos, ele perguntou, vocês entenderam o que eu vos fiz? Vocês serão felizes quando fizerem o mesmo, quando vocês tiverem também a mesma disposição de servir. O apelo aqui dessa noite, o desafio ao final dessa pregação, não pode ser outro a não ser este: se disponha para servir ao Senhor e servir com generosidade. Com seus olhos fechados, você pode neste momento identificar alguma área, você pode identificar neste momento algum lugar em que você pode servir. Não gostaria que você saísse daqui nessa noite sem entender, talvez exatamente, aonde você pode colocar em prática a palavra que você está ouvindo aqui.
onde você pode colocar em prática os exemplos que você recebeu aqui nessa noite, de Paulo, de Pedro, o exemplo de Dorcas, o exemplo também do Júnior, da Graziella e de sua família, o exemplo de Jesus. Tenha uma vida cristã autêntica, uma vida cristã prática, uma vida cristã de testemunho, uma vida cristã onde vivamos realmente o Evangelho. Oremos. Senhor, nessa noite nós estamos diante de Ti. Não queremos brincar de ser crentes, Deus. Não queremos viver um evangelho de consumo, um evangelho onde nós queremos ser o alvo de todas as bênçãos. Não queremos viver um evangelho, Senhor, ganancioso. Não, Deus. Queremos viver o evangelho como modelo de Cristo, de humildade, de serviço, de entrega, de sofrimento, se for necessário. Senhor, pedimos que o Teu Espírito Santo nessa noite mova o nosso coração. Que diante da palavra e do testemunho que recebemos aqui nessa noite, que saiamos daqui encorajados a viver uma vida cristã mais autêntica, mais comprometida, mais voltada para o Teu reino, uma vida cristã aonde o nosso compromisso seja de verdade, fazer o Teu nome conhecido. Não queremos, Senhor, o foco em nós, não queremos, Senhor, que sejamos evidenciados, mas que o Senhor cresça, que nós venhamos diminuir. Isso nos custa muito, Deus. Às vezes isso nos custa abrir mão de coisas que nós achamos que às vezes tem tanto valor, mas são coisas inúteis. Isso às vezes nos custa, Deus, morrer a morte do nosso eu, da nossa vontade, mas é o que nós desejamos, Senhor. Não queremos viver outra coisa senão isso. Tira de nós todo egoísmo. Como Paulo, Senhor, escrevendo aos cristãos ali de Filipos, ele disse para que cada cristão não considerasse apenas as coisas que eram suas, apenas as suas necessidades, mas que cada um considerasse as necessidades dos outros. Queremos ser assim. Que a Igreja Batista Shalom não seja uma igreja egoísta. Que nós não sejamos cristãos egoístas, que pensam apenas nos problemas de suas famílias, que pensam apenas em suas necessidades. Queremos olhar para o mundo e ter a mesma ótica do Senhor, a ótica da compaixão, da generosidade, do amor, do compartilhamento. Queremos dar do que nós temos, queremos dar dos nossos salários, queremos dar do nosso tempo, queremos dar dos nossos bens, queremos dar das nossas habilidades, daquilo que o Senhor colocou em nossas mãos. Tira, Deus, de nós o egoísmo. Às vezes nos queixamos, mesmo tendo uma mesa farta, nada é suficiente para nós. Temos vivido um tempo de muito consumo e queremos mais e mais e mais. Muda, Deus, o nosso coração. Converte os nossos corações de verdade. Converte os nossos corações à Tua palavra. Queremos ser, ó Pai, como o Teu Filho Jesus. Move o nosso coração, inquieta-nos, Deus, desperta-nos, Senhor, do sono. Que não saiamos daqui nessa noite da mesma forma, Deus. Que a nossa semana não seja como as outras semanas, onde talvez focados nas nossas necessidades, pouco olhamos para os perdidos, pouco olhamos para a Tua obra. Mas faz-nos sair daqui comprometidos, Deus, a termos a atitude, Senhor. É o que nós pedimos, que esta palavra possa gerar mudança nos nossos corações. Queremos ter consciência da nossa identidade, de quem somos em Ti. Nós não somos só um povo correndo de um lado para o outro, nós não somos um povo perdido neste mundo, envolvido numa rotina que às vezes nos consome. Nós somos o povo do Senhor, nós somos lavados, remidos pelo Teu sangue, temos garantia de uma vida eterna e queremos olhar para este foco e viver aqui neste mundo, Senhor, comprometidos com essa verdade. Abençoa, Deus, o Teu povo. Abençoa, Senhor, a vida da Graziella, do Júnior, da sua família, do projeto futuro dos Teus filhos. Abre portas, direciona, faz cumprir a Tua vontade. O Senhor fez isso durante todos esses anos de ministério dos Teus filhos e agora não será diferente. Provê recursos, Deus, surpreende-os com a Tua graça. Abençoa, Deus, a Tua igreja, a equipe, Deus, que tem coordenado a campanha de missões aqui na sede, a Wadislene, a Cecília,
todas as meninas e meninos envolvidos neste projeto, renova o amor no coração deles. Senhor, dá disposição, dá garra. Eles têm um papel importantíssimo aqui nessa igreja, não é de fazer a missão pela igreja, mas de trazer consciência, para que cada um de nós encontremos o nosso lugar. Continua abençoando esse departamento de missões. Abençoa, Deus, a cada um de nós, não para apenas sermos alvos em nós mesmos e o fim da bênção aqui permanecer, mas para que possamos abençoar outros. Senhor, cada família aqui representada, que seja abençoado pelo Senhor. Nessa semana que se inicia, nos desafios que viemos a enfrentar, precisamos da Tua direção. Guia-nos, Deus. Abençoa o Teu povo, Senhor. Nós precisamos de Ti. Igreja, que a graça gloriosa do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja sobre a sua vida hoje e para todo sempre. Amém. Cumprimente pelo menos 2 ou 3 pessoas antes de sair. Ali atrás está o pastor Robson, alguns diáconos também, para te cumprimentar. Leve para sua casa o boletim informativo da semana. Que Deus te abençoe.